Oi gente, eu sou o Marcelo, produtor audiovisual do Comunicando e também um dos diretores do projeto. Tentando fazer algumas coisas novas, alguns conteúdos novos, e um deles vai ser sequência de devocionais que a gente vai postar aqui, diárias nossas, coisas que a gente faz internamente no Comunicando, como faz o Comunicando funcionar. Então eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu estou lendo um livro do Abraham Kuyper chamado Sabedoria e Prodígios. Ele trata de algumas esferas instituídas por Deus e que conduzem a nossa maneira de viver. E em um desses temas ele fala especificamente disso, sobre ciência e Deus, né? A área da ciência e a área teológica que hoje é muito difundida. A ciência basicamente como observação. Você observa e a partir disso você tira suas conclusões. E a gente está vivendo num tempo hoje que a gente tem tentado de todas as formas, eu digo a gente, eu falo nós seres humanos no geral, os cientistas, enfim, tem tentado de todas as formas encontrar cura para uma doença, para uma pandemia. E é um tempo maluco, muito maluco que a gente está vivendo. Mas vivendo nesse tempo muito doido, a gente acaba observando mais as coisas desse mundo e se apoiando muito mais nas coisas que esse mundo nos oferece, né? E acaba esquecendo, que é o que Paulo fala aqui, e muitas vezes também é citado na Bíblia, da nossa cosmovisão cristã. Quando eu falo a gente, eu me incluo nisso. A nossa cosmovisão é aquilo que a gente entende como mundo e a gente vive através disso, a gente vive por meio disso. E a gente entende as coisas por meio da nossa cosmovisão cristã, por meio das nossas lentes cristãs, né? Não que eu tire minha lente em uma hora e coloque ela em outra, não, mas pela nossa carne e pelo pecado que obscurece a nossa visão, muitas vezes a gente acaba esquecendo desse momento de observação do mundo pela cosmovisão cristã. E o que Paulo fala aqui sobre a gente ser espiritual é uma das coisas que a gente não tem buscado nesse momento. Não tem buscado sim para Deus trazer a cura, para Deus terminar com esse tempo, para Deus cessar essa doença, ou para que os médicos e os cientistas descubram logo uma vacina, que pessoas voltem a trabalhar. É isso que a gente tem pedido a Deus, mas não tem tentado entender o que Deus quer trabalhar nesse tempo, o que Deus quer trabalhar principalmente na nossa vida e através da nossa vida. É engraçado que até essa semana a gente fez uma devocional do Eugene Peterson, a de 12 de abril, para quem tiver o livro e quiser dar uma olhada. Ouvindo Deus. Eu vou ler aqui só para vocês entenderem. A espiritualidade cristã não fica impressionada pelo sobrenatural. Espiritualidade cristã, além de ser uma espiritualidade atenciosa, é uma espiritualidade ouvinte. Ouvinte de quê? Da palavra de Deus. Então, Eugene fala aqui sobre nosso ímpeto num relacionamento ou num diálogo com alguém. A gente sempre ouve já pensando na resposta. Na nossa mente a gente está ouvindo, está em silêncio, mas está pensando na resposta que a gente vai dar para aquilo. Eu vou dar um exemplo atual agora. O Bolsonaro falou isso. Quem não é a favor do governo já está ouvindo. Falou Bolsonaro, já está ouvindo a pessoa falar para ter uma resposta. Que eu acho que o governo deveria falar isso aí. Falou de governo, a pessoa já barra com os filtros mentais, barra aquilo que ela está falando
já pensa numa outra resposta. Então a gente não tem ouvido abertamente nessa perspectiva. Então o que a gente tem que fazer, porque mais do que o nosso ministério, daquilo que a gente faz, a jornada é muito mais importante, porque é aquilo que Deus faz em nós, não o que o que Ele pode fazer através da gente, mas o que Ele faz em nós, a nossa transformação diária. Isso se dá baseado no nosso relacionamento com Ele, nos alimentando espiritualmente da palavra, nos alimentando de orações, de estar sempre com Ele, de estar sempre perto dEle, buscando a sua presença, e a partir desse momento a gente começa a entender as coisas desse mundo subjetivamente, porque ele vai servir, como o Kuyper fala, ele vai servir só de apoio para o mundo espiritual, para as coisas espirituais, para as coisas que vêm de Deus, para as coisas do reino de Deus. Então, uma das coisas que Deus tem falado com a gente nesse tempo é ouvir, orar, relacionamento e o que Deus quer trabalhar. Porque a nossa experiência espiritual ou sobrenatural, ela não acontece só em coisas, eventos de epifania. Ela acontece na nossa rotina diária, do meu relacionamento com quem está em casa, do meu relacionamento com as pessoas no trabalho, do meu relacionamento com o próprio Deus nessa quarentena. Enfim, é isso, gente. A gente vai postando mais coisas aí. Deus abençoe, valeu.